Na verdade, o medo geralmente não é uma sensação agradável para ninguém. No entanto, é uma sensação mórbida. E por mais medo que sintamos naquele momento, temos a estranha sensação de que precisamos olhar. Isso é algo que, por exemplo, acontece com muitos de nós em filmes de terror, que em muitas ocasiões recorrem ao típico baseado em fatos reais para chamar mais atenção do espectador. Embora seja verdade que esse tipo de filme, muitas vezes, é baseado em histórias ou fatos reais, como as que veremos a seguir. Então, fique confortável, deixe seu like e seu comentário e espero que aproveite o vídeo. O Exorcista. Acho que pouco se pode falar sobre esse filme que já não se saiba, já que se trata do filme de terror mais famoso de todos os tempos. Este filme de William Friedkin conta o caso de possessão de Regan, uma menina de 12 anos que é possuída pelo demônio Pazuzu, depois que ela brincou com um tabuleiro Ouija que encontrou no porão de sua casa. No entanto, a história real na qual William se baseou para seu filme não trata de uma menina, mas sim de um menino de Maryland chamado Roland. Em 1948, ele começou a notar uma série de eventos paranormais que foram se agravando, até o ponto em que sua mãe disse que entrou no quarto e viu a cama em que seu filho estava se movendo sozinha, de forma violenta, ou como um amigo da família. Afirmou que viu, em uma reunião, o menino sentado em uma cadeira e, de repente, ele foi lançado para fora do assento. Esses fatos fizeram com que a família buscasse ajuda espiritual. E afirmaram que, quando o padre chegou e se encontrou com o menino, ele gritou para ele em latim, Tae fis mes diabolu. Finalmente, o menino foi submetido a 30 sessões de exorcismo, e quando o último ritual estava chegando ao fim, todos os presentes afirmaram que ouviram um barulho forte, e o menino, pouco a pouco, se recuperou e pôde voltar à sua vida. Normal, a órfã. Na verdade, nesse caso, primeiro foi um filme baseado em um caso real, e depois um caso real baseado em um filme. No entanto, decidi incluir este último, porque o caso real parece mais ficção do que o próprio filme. A Órfã é um filme de 2009, no qual uma família adota uma menina que esconde um segredo sombrio. E é que por trás de sua aparência doce, na verdade havia uma mulher adulta com problemas mentais. Mas há alguns dias, saiu uma notícia que conta a história de Natália, uma menina ucraniana com nanismo, que teve 2 adoções fracassadas e que finalmente foi adotada em menos de 24 horas por Christine e Michael Barnett. A princípio, disseram a eles que a idade da menina não estava muito clara, mas que ela tinha entre 6 e 8 anos. No entanto, Christine, depois de alguns dias, percebeu que a menina tinha pelos pubianos e que também escondia que já menstruava. O mais assustador é que Christine afirmou que a menina colocava água sanitária no café deles, e que chegou até a vê-la à noite na frente da sua cama com uma faca na mão. Isso fez com que fossem feitos alguns exames na menina, os quais determinaram, com base em evidências médicas, que a suposta menina na verdade era uma mulher, que tinha 22 anos. Um ano depois, o casal se mudou para o Canadá e deixou a menina sozinha no apartamento com 1 ano de aluguel pago. Mas quando ninguém mais pagava o aluguel, a polícia foi despejá-la. E perceberam que ali estava morando sozinha uma menina de 9 anos que contou a eles que seus pais adotivos a haviam abandonado. Atualmente, a mãe adotiva está enfrentando um julgamento por abandono de menor, embora ela continue afirmando que não abandonou nenhuma menina, que a adoção foi uma fraude e que as coisas que ela fazia não eram próprias de uma criança. Por isso, estão sendo investigados os documentos oficiais, nos quais dizem que ela tem 22 anos. Atualmente, Natália vive há 2 anos com outra família adotiva e parece que se comporta totalmente como uma criança. Normal, livrai-nos do mal. O diretor Scott Derrickson nos trouxe este filme, que é inspirado em supostos fatos sobrenaturais. O filme, estrelado por Eric Bana, conta a história de um policial cético de Nova York chamado Ralph Zarte, que é obrigado a enfrentar um caso de possessão demoníaca. A verdade é que o filme é ficção para torná-lo muito mais atraente para os espectadores, mas na verdade ela é baseada nos relatos de um livro chamado Beware the Night, escrito pelo verdadeiro Ralph Zarte. O verdadeiro Ralph era um sargento de polícia totalmente cético em relação a qualquer tipo de fenômeno paranormal. No entanto, após mais de 16 anos trabalhando no Bronx,
decidiram criar um grupo dentro da polícia para investigar as muitas denúncias de supostos casos paranormais que eram relatados durante os anos 90. A condição de sargento e, além disso, o fato de ser uma pessoa totalmente cética faziam de Ralph o candidato ideal. Conforme o tempo foi passando e ele investigava cada vez mais casos, começou a ver coisas que, em algumas ocasiões, não conseguia explicar e a se fazer cada vez mais perguntas. Dessa forma, ele começou a escrever um livro, contando os relatos que lhe aconteceram. Por exemplo, um dos relatos que ele contou e que, segundo ele, mais o marcaram, foi o de Dominic e Gabi Villanova. O que não deixa de surpreender nesse caso é como um policial totalmente cético mudou tão radicalmente sua visão, a tal ponto que deixou a polícia para se dedicar completamente ao mundo demoníaco e A Possessão. A Possessão é um filme de terror sobrenatural de 2012 produzido por Sam Raimi. Esse filme é baseado na história real de uma caixa Dybbuk, que supostamente estava amaldiçoada. A história real, especificamente, gira em torno de Kevin Mannis, um homem que tinha uma loja de antiguidades e encontrou uma velha caixa de vinho em uma feira. Mannis contou que a vendedora disse a ele que a caixa tinha pertencido à sua avó de 103 anos e que ela a chamava de Caixa Dybbuk, e ela sempre a mantinha escondida. Para o antiquário, a história parecia bastante fascinante, então ele comprou a caixa e a deixou no porão da sua loja. Depois disso, ele conta que todo tipo de desgraças começaram a acontecer com ele, até que um dia ele levou a caixa para casa. A mãe dele ficou sem fala em 2003, e embora nunca tenha culpado a caixa pela sua maré de azar, ele decidiu vendê-la no eBay, e ela foi comprada. Joseph Niefke, uma pessoa que quis permanecer anônima, e que voltaria a colocá-la à venda pouco depois de comprá-la. Adicionando à descrição do anúncio coisas, como o fato de que, desde que está com a caixa, tem sofrido uma onda de má sorte. Jackson Haxton, que é diretor de um museu universitário, viu o anúncio e não resistiu nem por um segundo em comprar a caixa. Quando ela chegou, ele entrou em contato com uma historiadora, que lhe garantiu que se tratava de uma caixa, de origem judaica, que era usada em funerais judaicos para guardar alguns pertences da pessoa falecida, com a intenção de que seu espírito ficasse para sempre dentro dela. Dentro da caixa, de fato, havia algumas moedas, alguns fios de cabelo e pequenos pergaminhos com símbolos. Finalmente foi feita uma réplica exata da caixa, que hoje em dia está exposta no museu, e a original, segundo disse Haxton, foi o Brinquedo Assassino. Esse filme traumatizou centenas de milhares de crianças na época dos anos 90. Obviamente trata-se de ficção, já que um boneco não vai ganhar vida como se fosse um humano. Mas, no entanto, ela é baseada em uma história real, especificamente na de Robert Eugene Otto. Acontece que esse menino recebeu um presente de sua babá, que aparentemente era uma mulher que praticava magia negra. Desde que recebeu o presente, Otto passou a falar sozinho e coisas estranhas começaram a acontecer na casa onde morava. Otto afirmava que o boneco tinha vida própria, e alguns vizinhos garantiam que podiam ver o boneco na janela, quando não havia ninguém em casa. Como as coisas estranhas aconteciam cada vez com mais frequência, os pais decidiram trancar o boneco no sótão. Muitos anos depois, outra família comprou a casa e, por acaso, a filha descobriu o boneco, chamado Roberto. A menina contou aos pais que o boneco disse para ela que queria acabar com ela. E foi assim que Tom Holland, diretor do filme, se inspirou para criar o ritual. O filme acompanha o seminarista Michael Kovac, um padre que é enviado para estudar os exorcismos do Vaticano, apesar de suas dúvidas sobre essa prática polêmica. Com seu profundo ceticismo como armadura, Michael aconselha seus superiores a buscarem ajuda na psiquiatria, em vez de em demônios que ocupam corpos. E é então que o enviam como aprendiz do Padre Lucas, que é interpretado por Anthony Hopkins, mas na realidade o Padre Lucas se chama Gary Thomas, um sacerdote escolhido pelo Vaticano para ser exorcista e que trabalha assistido por um médico, um psicólogo e um psiquiatra, para identificar aqueles casos em que a pessoa supostamente possuída não apresenta comportamentos normais, como dominar um idioma que a pessoa antes não conhecia. Durante um tempo, o sacerdote foi acompanhado por Matt Baglio, um jornalista que escreveu O Rito,
A criação de um exorcista moderno. Neste livro, segundo o jornalista, ele relata que foi testemunha de todos os acontecimentos que aqui são descritos. Além disso, ele afirmou que só se recorre aos ritos quando todas as análises e exames clínicos falharam. 9. Arquivo Warren. Este filme explica uma história real assustadora, que também foi documentada pela própria polícia. Os parapsicólogos Ed e Lorraine Warren enfrentaram um caso sem precedentes nos anos 70. A família Perron era composta por um casal e 5 filhas, que afirmavam que a casa estava possuída por alguns espíritos, os quais podiam ser perigosos, principalmente para a senhora Perron, que sofreu ferimentos estranhos em várias ocasiões. Testemunhos relatam ruídos inexplicáveis e portas abrindo e fechando repentinamente, e o que parecem ser vozes de pessoas, mas que sempre parecem soar. Em outro cômodo, além de uma cadeira do saguão que às vezes se movia sozinha. No entanto, segundo a família, a presença mais inquietante era a de uma suposta bruxa do século XIX chamada Betsabé Sherman. Esta casa foi vendida muito barata para a família Perron, depois que, antes deles, houve uma explosão de gás. E a pessoa responsável por restaurar a casa fugiu, deixando todas as suas ferramentas e nem sequer voltou para pegá-las. Finalmente, os Warren foram ajudar essa família, e depois de se certificarem de que o que diziam era verdade, fizeram um exorcismo na casa na presença da polícia. O que, ao que parece, não adiantou muito, já que a família Perron acabou se mudando daquele lugar. E todos os donos posteriores a eles declararam que, em maior ou menor grau, naquele lugar acontecem coisas que não têm. O ente baseado em fatos reais, o ente conta as Tolozes Poitras conta a história de Carla Moran, uma mulher que, em 1974, e depois de não encontrar nenhum tipo de ajuda científica, ela procurou um grupo de parapsicólogos. Quando já estava completamente no limite, ela dizia sentir-se assediada por uma espécie de força superior, que chegou até a abusar dela, deixando marcas em seu corpo. No início, quando ela contou isso, os médicos diagnosticaram um distúrbio mental, mas depois de muitos exames, comprovaram que a mulher estava totalmente sã. Após longas investigações, uma equipe de cientistas se instalou na casa de Carla para poder documentar tudo o que acontecia com ela. Constantemente, nas fotos tiradas de Carla, apareciam luzes estranhas que a rodeavam. Em um momento específico, Carla gritou que estava no quarto e, quando chegaram, ela disse que estava bem na frente dela. Nesse momento, um dos jornalistas tirou uma foto e, quando revelaram, viram que o rosto de Carla estava completamente apagado. Os investigadores relataram que puderam ver uma imagem dimensional que se assemelhava a 3 luzes redondas, uma verde amarelada e 2 brancas.